E de lá para cá, ao longo desses anos, como é que você vê o cenário da educação hoje, especialmente em Santa Catarina? Pois olha, eu quando comecei a dar aula, a gente tinha um cenário da educação bem mais, com bastante mais dificuldade do que nós temos hoje. Nós avançamos muito. Então, nós lutamos por democratização, que é a eleição de diretores, a gente acabou conquistando agora nos últimos anos. A gente lutou para que o professor que trabalhasse em sala de aula fosse professores habilitados. Quando eu comecei, poucos professores eram habilitados. A maioria dos professores não tinham habilitação ou preparação para trabalhar naquela disciplina. Então, nisso nós avançamos, mas tem algumas coisas que a gente não avançou, que é o investimento, a melhoria em estrutura, porque eu sempre digo, a escola tem que ser o centro do conhecimento, onde que você quer procurar alguma coisa moderna do conhecimento, tem que estar dentro da escola, e não é bem o que acontece. Mas já houve avanço, né? Comparado com o que a gente já viu na escola, né? Que a gente foi conquistando ao longo do tempo, junto com os pais, junto com a união com os professores, na luta com os alunos, fomos avançando na melhoria da educação. Mas, claro, que nós temos, provavelmente, né, vamos deixar um pouco mais para frente para a gente comentar sobre isso, temos muitas coisas ainda por caminhar, avançar. É uma coisa que eu observo, né, justamente isso, né, às vezes o professor quer desenvolver um trabalho em sala de aula, né, quer lidar com inúmeras situações que surgem, né, mas também as condições materiais é o que falta, né, seja um material, seja um livro didático, né, o aluno às vezes não tem um livro para ele levar para casa, né, só na escola, às vezes tem um outro material para ele, né, ou outras coisas, né, como por exemplo, muito se fala hoje, até nos documentos da educação, né, sobre trabalhar com novas linguagens e tal, mas a internet na escola não funciona, por exemplo. Ou quando tem, É. não funciona, e às vezes não tem, né? E a gente se depara com umas situações assim. O, eu vejo os professores do ensino fundamental inicial, né? Então, eles fazem muita atividade com os alunos, eles produzem conhecimento com o aluno. E muitas vezes esse professor tira do bolso, para que ele tenha material para produzir conhecimento com o aluno. Então, nós, na escola, é muito comum tu ver isso. Uhum. A diretora, todos os funcionários, professor, professora, às vezes tiram do bolso para ajudar numa rifa, para ajudar em alguma coisa, para comprar material, para oferecer uma educação mais de qualidade. Então, o professor, ele faz o esforço concentrado, ele faz lá, usa material reciclável, ele aproveita material e ele cria, inventa para que o aluno tenha uma aula diferente, para que o aluno aprenda. Então, você vê, eu assisto, a gente acompanha muitos professores que se esforçam muito para fazer uma aula diferenciada, como quando ele gosta da educação, ele vai atrás. Claro que se ele tivesse uma estrutura um pouco melhor, oferecida pelo governo, ele poderia avançar mais ainda. A gente, às vezes, acompanha algumas escolas particulares, algumas escolas com um nível um pouco melhor de material, então você vê que facilita, né? O aluno consegue se aproximar, de repente, mais rápido do conhecimento. Mas nós temos que dar os parabéns para os professores do ensino fundamental inicial. Os pais sabem que a gente está falando uma verdade, são maravilhosos, em grande maioria são professores. Tem um caso ou outro de que a gente se conhece, de pessoas que não se esforçam tanto, mas na grande maioria você vê o professor, a professora fazendo um esforço enorme para a aula seja atrativa. Porque, no meu modo de ver, primeiro o professor tem que conquistar o aluno para depois o aluno começar a aprender de fato. Então, o professor faz um esforço teatral, né? Ele tenta criar um ambiente favorável ao conhecimento. Então, a grande maioria dos colegas, meus colegas que trabalharam comigo, são pessoas apaixonadas pela educação. Porque se a pessoa não é apaixonada pela educação, ela não fica. Vamos ser sinceros, né? Verdade. Tem muita dificuldade em sala de aula, tem muita dificuldade na escola. E se o professor não tiver paixão por o que está fazendo, ele desiste.
Então, quando alguém diz assim, não está contente, vai procurar outra profissão. Ele está falando isso tocando um profissional dentro da sala de aula, quer dizer, afastando um profissional do filho. Isso nós temos que apoiar o professor, incentivar o professor para que ele crie motivação para fazer melhor ainda.